Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus estamos começando aqui pela nossa TV Aparecida o nosso programa Saúde e Fé. O programa que já tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui no programa Saúde e Fé, fé e medicina caminham sempre juntas. E no programa de hoje vamos falar sobre saúde bucal. Daqui um pouquinho estará conosco a doutora Vanessa de Paula Assunção Souto, odontóloga, aceitou nosso convite para nos ajudar a cuidar mais e melhor da nossa saúde bucal. Mas não é só isso, teremos o nosso quadro Dicas de Saúde, Caravana da Vida e aquele momento tão esperado onde eu quero rezar com você e por você, rezando por tua saúde, sua saúde física e espiritual. A nossa produção preparou matéria, claro, sobre saúde bucal. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com a doutora Vanessa sobre o tema de hoje. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. Não tem segredo. Para ter um sorriso saudável e brilhante ao longo da vida, é fundamental ter uma boa higiene bucal. Escovar os dentes 3 vezes ao dia, passar o fio dental e reduzir o consumo de alimentos açucarados são fundamentais para manter sua boca limpa e saudável. E claro, não deixe de visitar o seu dentista regularmente. Uma boa higiene bucal é uma das medidas mais importantes que você pode adotar para manter seus dentes e gengivas saudáveis. No programa de hoje, a odontóloga Vanessa de Paula é quem tira todas as nossas dúvidas. É com você, Frei Rinaldo! E conforme já anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé a doutora Vanessa de Paula Assunção Souto. Ela que é odontóloga, formada pela USP, especialista em ortodontia, com habilitação e aplicação em botox e preenchimento. Aceitou o nosso convite para falar justamente sobre esse tema, a nossa saúde bucal. Doutora Vanessa, seja muito bem-vinda. Que honra recebê-la aqui nos estúdios do Saúde e Fé, doutora. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Ô, doutora Vanessa, o brasileiro, ele cuida bem da higiene, da saúde bucal? Poderia cuidar melhor. Ih, essa carinha assim. Não cuida 100%. Não Melhorou cuida. um pouquinho, Melhorou. né? Melhorou um pouquinho, mas ainda assim é bem deficitário. Ele está tomando um pouquinho mais de consciência? Um pouquinho mais, eu acho que por conta de... Hoje em dia, internet, divulgação, acaba ajudando um pouquinho. Mas ainda faz falta, ainda não está 100%. A gente vai falar sobre saúde, escovação, gengivite, enfim, branqueamento, tudo isso a gente vai falar hoje. Assim. Ô, doutora, a gente sabe que a gente tem que fazer uma refeição e logo em seguida fazer higienização. Essa higienização é logo depois da refeição, é 1 hora depois? Como é que a gente pode mensurar o tempo aí, doutora? Isso é bem controverso. Tem estudos que dizem que é bom esperar um pouquinho, tem estudos que dizem que é melhor já se alimentar e escovar. Eu sou da seguinte opinião, o que for mais prático ali para o momento. Se perceber que não dá para escovar logo de imediato, mas não esquece depois. Isso aí que né? não é que a pessoa entrou em outra atividade, enfim, acaba passando. Almoçou, tomou aquele assim, um refrigerante e de repente tomou aquele cafezinho e logo já vai para o trabalho, enfim, e esqueceu e passou batido. Isso que não pode acontecer. O ideal é se alimentou, higieniza. E o uso desses enxaguantes, doutora, assim, ele vem para substituir o creme dental ou vem para complementar uma boa escovação? Para complementar, é mais uma perfumaria, né? É como você não tomar banho e passar perfume, né? Mais ou menos a mesma relação. Tem alguns componentes antibacterianos que ajudam na prevenção, mas não substituem. Tem alguma restrição? Todos podem usar, doutora? Tem uns que eu já vejo que com álcool, sem álcool, etc. O ideal é sem álcool. Sem álcool. Sem álcool. Que não seria tanto abrasivo. Tão abrasivo, exatamente. Doutora, muita gente assim, poxa, o uso do cigarro, enfim, os dentes ficam meio amarelados, enfim, eu tenho que fazer um branqueamento. Então eu vou lá e escolho um creme dental que tem aquelas tipo areiazinha assim, eu posso usar aquilo lá para fazer um processo de clareamento natural, doutora? Não é o indicado. Se vende ainda aqueles cremes dental? Se vende ainda? Vende. O ideal é sempre ter um acompanhamento profissional, qualquer tipo de clareamento. Pode ser que o teu dentista até te recomende como um complemento a pasta dental para ajudar num processo controlado do clareamento. O clareamento ele tem alguns tipos, tem clareamento de consultório, tem clareamento caseiro.
Então, tem concentrações diferentes de gel, então tudo isso tem que ser muito bem estudado para ver qual é a indicação do caso. O que é um flúor? A gente também ouve ver, né, propaganda, o flúor faz bem. O que é esse flúor, doutor? O flúor é um componente que ajuda na prevenção. Aqui no Brasil a gente tem flúor na água, a nossa água já é fluoretada, e tem um complemento na pasta dental. Por isso que crianças até determinada idade, né, até conseguir cuspir tudo direitinho, o indicado é não usar a pasta com flúor, né, porque engole e aí fica uma quantidade muito grande de flúor na circulação aí. Ou seja, tem muita gente, doutora, assim, que de repente vai escovar, vai fazer um gargarejo, etc., e usa um creme dental e acaba engolindo. Aquilo faz mal, doutor? Faz mal. Em grande quantidade faz mal. Esporadicamente aconteceu de engolir, não tem problema. Mas crianças, que em geral aquelas pastas que tem um gostinho tutti-frutti, adocicado, acaba comendo, e aí é um problema. Pode dar fluorose, dar mancha nos dentes. Não é feita essa pasta já pensando que a criança possa engolir? Não. Tem muitas com gostinho aí que são papai e mamães, certo? Não é para si, não pode dizer para o filhinho assim, olha, escova, isso aqui é gostosinho, etc. E a criança vai, gosta porque é docinho e vai engolir. Exatamente. Né? Você fazendo isso todo dia é complicado. É prejudicial, tem que estar bem controlado. Agora, citamos o assunto criança. Gente, eu estou aproveitando, eu estou fazendo todas as perguntas hoje de saúde bucal. Se tem alguém nesse planeta que entende do assunto, está aqui hoje. A doutora Vanessa de Paula Assunção Souto, ela é odontóloga. Se tem alguém que entende disso aqui, da nossa boca, da nossa saúde, do nosso sorriso, está aqui hoje, viu, gente? Agora, a gente citou o assunto crianças, né? E a criança, de repente, assim, filho, escovou o dentinho? Já, mãe. E, na verdade, não escovou. Ou seja, como é que pode, assim, negociar com a criança, se eu posso dizer isso, doutora? É difícil, é bem difícil. Criança, para dar baile é fácil, né? Enganar os pais, aquela carinha bonitinha, a gente acaba passando por cima, mas tem que ficar em cima, não pode passar batido. Isso vira hábito, com o tempo isso vira hábito. Se acostumar desde pequenininho e aquilo passar a ser uma obrigação, é como tomar banho, não tem erro. Doutora Vanessa, agora, por exemplo, ainda com o assunto criança, assim, a gente quer ajudar você a cuidar bem da saúde bucal aí dos seus filhos. De repente a criança está bem pequenininho, um nenenzinho de colo, doutor, assim, vai mamar, etc. Mas queira ou não queira, ele colocou, né? E de repente começa as primeiras papinhas aí. Mas assim, não tem dentinho, é só aquela gengiva, enfim. O que a mamãe pode fazer? Pegar um paninho úmido e passar? O que ela pode fazer? Exatamente, tem que higienizar. Tem que higienizar porque aquilo é uma placa que vai se formando ali. E quando o dente começa a erupcionar, essa placa continua ali e dá o risco, tem uma lesão que se chama cárie de mamadeira. Que é essa lesão que surge nessa fase da criança, no início da dentição, nessa formação. Então, é bactéria que fica ali, né, que pode contaminar. Doutora, dente de leite, se toda criança nasce com a primeira leva de dentes, a gente pode dizer, e toda criança vai perder todos os dentes, doutora, como é que é? O tradicional é trocar todos os dentes, né? E nascerem mais alguns lá no fundo, porque a mandíbula desenvolveu, a maxila desenvolveu, então tem dentes a mais no adulto do que numa criança. Mas tem casos em que o dente de leite fica retido aí mais um tempo, né? Pacientes adultos, às vezes, que ainda têm dente... Mas vão cair praticamente esses da primeira leva, que não são todos, não estão todos formados ainda, doutora? Não, vão trocar todos. O correto é trocar todos, mas às vezes acontece de ter uma permanência mais prolongada de um dente de leite. Até quando, doutora? Assim, até os 5 anos, 7 anos, tem alguma data ou vai depender também do metabolismo, da formação, da estrutura de cada um? Depende de quando começou a nascer. Então. E isso altera. Quanto mais tarde começou a nascer, mais tarde começa a trocar. Normalmente, a troca se inicia em torno dos 6 anos de idade, 5, 6, 7 anos de idade, e vai trocando até 12, 13, 14 anos. Que é interessante que a gente, pequeno, pode ser que os nossos pais acompanhem, mas a gente não lembra, assim, poxa, que trocou todos, assim. Troca todos. E trocamos todos, assim, né? O fio dental, doutora, assim, é importante usar? Fundamental. Fundamental. Por quê? Porque ele chega onde a escova não chega. Então, é um ponto ali, né, entre os dentes, entre o dente e a gengiva, que a escova dental não chega. Então, precisa do fio para tirar essa bactéria que fica ali, a placa que fica ali acumulada, para não dar a famosa gengivite. Todos os dentes, doutora? Todos os dentes. Todos, porque ele vai limpar. A função não é só
limpar, tirar aquela carninha que ficou lá, Não. aquela alface que ficou lá. Não é só isso, né, Não, doutora? mesmo Não é só que- questão estética. Não, mesmo que imperceptível, fica acúmulo de resto de alimento, bactérias que a gente já tem na boca e isso vai se desenvolvendo para uma gengivite, uma periodontite, alguma... E quando a pessoa começa a fazer o uso do fio dental, doutora, assim, de repente vai passar e machuca e sangra, é porque já tem alguma coisa por trás escondidinha ali, doutora? Em geral, quando sangra, ou machucou, passou com muita força, ou já existe um quadro inflamatório, que seja gengivite, seja periodontite, um quadro inflamatório ou infeccioso. E aí a gente consegue avaliar qual é o tipo de cuidado. Mas, em geral, sangrou sem ter machucado, corre para o dentista. E é isso E que a gente, continua passando o fio dental. Não deixa de passar porque sangrou. mesmo sangrando. passando com mais cuidado. Com cuidado, mas tem que passar. É verdade, doutora Vanessa, assim, que de repente o dente é tão importante, essa limpeza, essa higiene bucal, que de repente pode ter alguma bactéria que pode se instalar ali e ela pode entrar na corrente sanguínea, inclusive ir lá para o coraçãozinho, doutora? Pode. É a endocardite bacteriana. Né? Endocardite Isso. bacteriana. É a migração das bactérias da boca para o coração, para a válvula mitral. E aí pode complicar e Pode complicar bastante. consequências seríssimas. Doutora. Exatamente. Gente, olha como vale a pena fazer pergunta assim. Doutora, e muita gente assim, o tempo assim, de uma escovação, digamos, relativamente bem feita, é passar o creme dental e dar umas pinceladas, etc. Existe assim, para fazer um bom ritual, doutora, o tempo mínimo? O preconizado são 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Em geral, se divide a boca em quadrante, 30 segundos em cada quadrante, né? Divide em 4. Mas não com força, doutora? Não com força. Tem que ser cerda macia, escovação delicada, porque a força ela causa uma retração gengival. E aí o problema também agrava. E a escova dentária tem prazo de validade, doutora? Assim, quando é que a gente está na hora assim, de pegar aquela escova e, no lugar de colocar no dente, escovar o sapato? Né? Em geral, em 3 meses, ela já começa a dar sinais de que... 3 meses. Normalmente, 3 meses. Qual é a orientação que vocês nos dão, passam para quem está em casa, doutora? Assim, que o ideal, porque no mercado existem tantos tipos de escovas, existe assim, puxa, o ideal é essa, aquela mais durinha que aguenta mais, aquela mais completa, mais cheinha, o cabinho tortinho, etc. Tem alguma orientação saudável, doutora? Tem. Em geral, é a mais simples. É cerda mais simples. reta, né? Olha ela de lado, a cerda tem que estar retinha, não muito uma cerda de cada tamanho. O ideal é ela reta, cabeça pequena e macia. Macia, isso é o ideal, macia. E cabeça pequena para todo mundo, adulto, criança, o ideal é sempre pequena, para chegar lá no Porque a gente fundo. vê, doutora, é a questão que, claro, é a criatividade do mercado, a gente nada contra, exatamente. mas assim, o ideal é primar pela simplicidade. Exatamente. E a cabeça pequena ela é importante para chegar lá no fundo mesmo, lá nos últimos dentes. Doutora, e a nossa língua, que não é só para falar mal da vida alheia, né, entendeu? Para cantar, para rezar, para falar as coisas bonitas da vida, assim, mas muita gente usa a língua para falar mal da vida alheia, que pena, né? Devemos também purificá-la, doutora, limpá-la? Tem que escovar. Tem que escovar. Tem que escovar a língua também. Por quê? Ela é cheia de papilas, né? E é onde também fica retido bactéria, fica retido alimento. Isso pode dar um mau hálito, então é bem importante O que é higienizar. um mau hálito? Muita gente diz, eu tenho um halitose, mau hálito, enfim, é problema de estômago, é porque o meu estômago não está... É isso ou uma falta também de higiene? Tem vários motivos. Pode ser causado por estômago, né? Uma alteração estomacal, um refluxo, alguma coisa desse tipo. Tempo prolongado sem se alimentar também dá halitose. E a má escovação, né? Bactéria e placa, com certeza dá mau hálito. Isso é... E tem cura isso, doutora? Tem tratamento? Tem tratamento. A gente primeiro precisa diagnosticar qual é a causa para daí gerenciar qual é o tratamento. E aí o tratamento é a própria pessoa que faz? De quanto em quanto tempo seria o ideal procurar um dentista, doutor, o popular dentista? Aí? O ideal é a cada 6 meses. 6 meses? 6 meses. Porque qualquer coisa, qualquer alteração dentro de 6 meses é difícil que ela evolua muito. Então, a gente consegue diagnosticar ela bem no início. Então, o tratamento fica muito mais simples. E doutora, assim, essa questão da limpeza, né? Porque
Não basta só escovar, de repente a escova não tem, a gente usa a escova, o fio dental, mesmo o enxaguante bucal, enfim, mas sempre tem alguns dentes que ficam escurinhos. O que é esse escurinho que fica lá atrás, meio retido, que não sai no fio dental, doutora? É placa. Placa, isso é a placa bacteriana. Isso é a placa, que é placa removida de bactéria. de bactéria. Poxa. É um acúmulo de bactéria com o resto de alimento. Isso só se forma porque tem resto de alimento. Quando não tem, não forma a placa. Tem algum tipo de alimento que contribui mais para a formação de placa? Não? Tem algumas coisas mais pigmentadas. Por exemplo, o cigarro contribui bastante. É um tipo de placa... Atenção, fumantes. É uma placa mais amarronzada. Tem pessoas que têm um pH que proporcionam mais o acúmulo de placa. Então, tem vários fatores, mas, em geral, se não tem resto de alimento, não tem placa. Essa placa bacteriana é o que vai provocar, fazer nascer a famosa cárie, doutor? São bactérias diferentes. São origens diferentes. Isso. A bactéria que causa a placa não necessariamente vai causar a cárie. A placa bacteriana, então, são resíduos alimentares, ou seja, falta de higiene praticamente, que você não fez. Isso. E a cárie, o que é? Também. Só que é um outro tipo de bactéria que faz uma cavidade, ela cavita, né? Ela faz um buraquinho ali no dente. Aqui são bactérias, são bichinhos que estão lá destruindo as camadas. O dente também tem camada, né, doutor? Tem o esmalte, tem a dentina, e aí, dependendo da profundidade, é onde dá mais dor, menos dor, chega a dar canal, não dá canal. Então, isso tudo depende da profundidade da cárie. A senhora falou canal. Quando a pessoa faz um famoso tratamento de canal, significa assim que a pessoa fez tratamento de canal. Significa que aquele dente só está fazendo volume ali, não tem função mais nada? É um dente, digamos, morto, doutor? Ele é um dente morto porque foi removido o nervinho dele que fica lá dentro. Né? Foi tirado esse nervo que é o que causa a dor, né? Que é o que dá a dor. Mas ele não é um dente morto, ele continua com função de mastigação, com força de, se é um dente anterior, uma questão estética. Ele funciona normalmente. A única coisa que muda é que ele perde esse nervo que é o que dá a nutrição para ele. Então ele pode perder a coloração, vai perdendo, vai escurecendo? Pode ser que escureça. Pode ser? Pode ser, não necessariamente. Ok. Às vezes mas acontece ele não vai doer mais? Não vai doer mais. Não vai doer mais. Não, tirou a inervação, não dói mais. Gente, quantas informações valiosíssimas estamos aprendendo aqui no Saúde e Fé com a doutora Vanessa. Eu vou ter que chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência, temos dicas de saúde, é claro, um mais bate-papo aqui com essa super doutora que veio exclusivamente para você para falar sobre saúde bucal. Nós vamos no intervalo, mas antes disso, um recadinho só para você. Há mais de 30 anos no mercado, a Dalon Alimentos se tornou uma marca consolidada de sucesso e qualidade. Com grãos cuidadosamente selecionados e o emprego de alta tecnologia, a Dalon Alimentos produz o arroz mais consumido em todas as regiões do país. São várias marcas que estão presentes no prato do povo brasileiro. Não leve para sua mesa qualquer tipo de arroz. Prefira Arroz Dalon. Arroz Dalon, o arroz mais saboroso do Brasil.